pessoal do Reduto Bucaneiro. Estamos aqui para falar de muitas coisas bacanas, como sempre. E falar muito de merda, coisa, Diego, né, Diego? É, deve ser. Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é o Só Pode Tirar Um. A gente participar com o Reduto de Bucaneiros, né? O Rafão, o Sonado Caótico e o Tiagão Croft, que sempre faz seus comentários pertinentes ou não. E aí, Thiago, tá de webcam, né? Que milagre. Eu que não tô, né? Mas tudo bem. Eu tô perdido aqui procurando como é que bota a porcaria desse nome. Tá espelhado pra mim. Ô, velho, aqui em cima, lá em cima tem um botãozinho assim escrito off e on. Se você não apertar on, ele não liga. Eu apertei o on, tá ligado. Aí, pronto, apareceu. Tá espelhado. É isso Que mesmo? bonito. Fechou. Croft. Tô perdidinho. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de dizer boa noite para todos vocês que estão aqui comigo, para os ouvintes, se é que tem algum agora. E eu gostaria de saber de todos vocês. Ó, velho, vou te dizer uma coisa, o blog de vocês é show de bola, acompanhei desde que jogava muito Storytelling. Eu acompanhei o blog pela primeira vez, se não me engano, quando eu vi a ficha do... Na verdade, com o Thiago, eu peguei um PDF do Spartacus. A gente até trocou uma ideia sobre níveis e tal, depois saiu do Game of Thrones, a qual eu gostei, e comecei a acompanhar o blog. E acho da hora pra cacete, é nos blogs que tá aqui na minha timeline, nos meus feeds. Vocês, Mundo Tentacular e tal, tô sempre de olho. Então, pode ter certeza que o Reduto tá lá olhando os blogs brasileiros e é da hora. É importante você ter saúde, né? Apesar de... É importante ter saúde. Eu não zoo porque vai que é doença. Bem dessa já. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô de boa, velho. Tô vendo Sonado, cadê aquela tua amiga lá, que é fã do Reduto? Cara, eu não consegui contactar ela, velho. Eu tentei procurar ela a semana toda e ela sumiu, cara. Ó, licença aqui, minha esposa tá aqui do lado da cozinha, mas, porra, como é que você deixa uma mulher fã do Reduto de fora dessa conversa? Responde pra mim. Né? Já é regra encontrar uma mulher RPGista. Uma mulher que é fã do que eu faço, ela é mais que obrigatória de estar aqui. Cadê ela? É culpa do Sonado, hein? Não fala, hein, Rafael? A mulher gritou de lá pra ela acabar apanhando. Ô, negão. Mulher aqui em casa, o negócio é o seguinte, quando o Belial Wish já rola iniciativa pro pau come, velho. Caraca, velho. Então, eu também sou super fã do Reduto, eu vivo dando uma olhada no material de vocês, principalmente para tirar inspiração para produzir material também, né? Eu acompanho bastante gente dos blogs, mas assim, em particular vocês, mas alguns blogs grandes da RPG Nacional. E é um prazer estar aqui com você, cara, poder estar conversando com o pessoal de outro blog grande, um blog importante, com bastante tempo de história, inclusive. Cara, é até estranho falar disso, entendeu? Porque eu morava em São Paulo, hoje eu moro no interior da Bahia, e assim, o blog... Eu moro em Teixeira de Freitas, perto de Porto Seguro. Ah, não, conheço só a Lagoinha, continua aí. Show. Então, assim, o blog nasceu em março de 2010. Eu montei o blog, na verdade, no começo, eu e o Dracônico, o Josimar, um amigão meu. E o intuito do blog era só colocar materiais pro grupo que a gente jogava. Ficha, mapa, história do jogo, pra gente poder se situar. E a gente começou a ver que estava faltando suporte. A União do Vapor, que é foda, na época, do amigão meu, Francis, o Fred. E a gente não teve como, eles não deram continuidade por problemas pessoais, faculdade e tudo mais, e eu resolvi abraçar essa causa. E eu abracei bem essa causa do começo do livro do Reino de Ferro. O lema da Private Press até hoje é fazer o melhor material do mercado mundial. E quando eu montei o Reduto, eu sempre tive ideia de me especializar em uma única coisa, em um cenário, e tentar fazer o melhor. E hoje, quase 4 anos depois, a gente tem aí quase 320 mil views até hoje. A gente tem uma média de 10k de visita por mês, mais de 500 postagens, uma média de 13 posts por mês.
E posso garantir que sobre o assunto que a gente fala, não existe nenhum blog no mundo que faça o mesmo trabalho, entendeu? Eu já vi bastante gente comentando exatamente isso, que vocês são um dos maiores blogs do mundo do assunto, se não o maior, né? Porque é difícil medir questão de blogs quando você não acompanha aquele enfoque. Tipo, eu não sou um grande fã desse enfoque, por dizer, eu manjo muito, eu conheço os blogs, eu conheço os blogs de fora, e eu sei que vocês são os maiores, mas eu já ouvi muita gente escrevendo e dizendo que vocês são grandes, e é um trabalho importante, cara. O cara ser especializado em alguma coisa é um puta no serviço que o cara faz para RPG nacional. Não só para RPG nacional, mas para RPG internacional. Né? Há uns 2 anos atrás, eu não sei se vocês lembram do O Clérigo, o blog. Era muito forte, o Rafael na época. E eu lembro que a gente sempre brigava dos 3 de visualizações lá no RPG Blogs. Era eu, ele e o Bardo. Mas só que acontece o seguinte, eu via que muitos blogs ganhavam seu espaço com notícia. O cara fazia adaptação de Pokémon 3DT e cada dia postava um monstro de Pokémon. Ou postava 10 num dia. Aí fica fácil ter muito post. Maluco, eu tenho um post no blog e eu falo isso aqui não é pra acabar, não. Longe de mim um negócio desse. Só que a gente tem post no blog ali que tem 24 páginas. E eu liberei num dia só. E 2 dias depois tinha outro post. Então a gente nunca se preocupou muito com isso, em ter muito material e não. Mas sim fazer um material de qualidade, que quem estivesse jogando do outro lado conseguisse ver o que eu vejo e ver como o meu grupo se comporta, entendeu? Eu acho que isso é que fez o blog hoje estar com um respeitozinho nesse grupo RPGístico. E eu posso te dizer, Sonado, Diego, você, Thiago, eu já rodei muito, porque eu sou interessado em achar material. Eu procuro por todas as tags possíveis. E eu nunca encontrei um outro blog que tivesse maior suporte para Reino de Ferro do que hoje tem no Reduto. E quem pegou assim, viajando o assunto, explica o que é o Reino de Ferro aí pro pessoal que estiver ouvindo. Não, antes disso, a gente podia falar um pouco da empresa mesmo que criou o Reino de Ferro, né? Fala, pode ser. Beleza. Para quem não conhece, a Privateer Priest, ela é uma empresa que ela foi fundada no ano de 2000. Ela tinha um intuito, sempre foi o lema, de fazer os melhores jogos possíveis. Logo no Reino de Ferro D20, no começo o cara fala que eles tinham o intuito de fazer um livro que fosse gostoso de ler, porque os livros de RPG eram chatos. Então eles queriam fazer um livro de literatura que por consequência fosse possível jogar nele também. Só para dar uma ideia, as 2 pessoas, os principais responsáveis pela criação do Reino de Ferro, é o Matt Wilson, que ele é o chefe criativo hoje, e ele foi o diretor de arte do Legend of the Five Rings por quase 5 anos, junto com John Wick, né, criador do Blood and Honor e tantos outros jogos indies. Aí a gente tem o Brian Snood, que fez muitas aventuras fez muitos desenhos para Star Wars. Tanto que ele foi um dos caras que fez o concept art do Cavaleiros da República Velha, do Star Wars. Fez muitas artes para D&D, divindades e semideuses, livros mortos, magias de Fire 1. Aí tem o Douglas Siacat e o Simon, que são 2 pessoas de carisma extremo, tanto é que o Simon conversa com ele quase todo dia. Em 2003, a Private Priest lançou o War Machine Prime. Ela já entrou forte no mercado, tanto é que no mesmo ano ela já ganhou de melhor jogo de tabuleiro em 2005. Logo no ano seguinte eles lançaram o Reino de Ferro, em 2004, que chegou no Brasil em 2006. Reino de Ferro, só pra vocês terem uma noção, gente, Reino de Ferro ganhou todos os prêmios possíveis que um jogo de RPG pode ganhar. Melhor arte, melhor conceito, melhor escrita, melhor tudo. Em várias categorias e premiações diferentes. E aí, 2 anos depois, eles lançaram Worlds, que era uma expansão para o War Machine. E também ganhou de melhor expansão naquele ano. Algumas pessoas não sabem a diferença entre War Machine, Reino de Ferro e Worlds. Eu vou dar uma pincelada rápida, beleza? Boa. Quem conhece sabe, RPG é uma coisa. RPG a gente está acostumado, Role Playing Game. O War Game, para quem não sabe, é aquele jogo onde é uma evolução de um jogo de tabuleiro como War.
Você tem as suas miniaturas, eu tenho as minhas, a gente mede o alcance das armas e vai miniatura, miniatura, combatendo, combatendo até ganhar. Uma simulação de guerra. O War Machine é um mundo de wargame. Mas ele está dentro do mesmo mundo, do mesmo cenário que o Reino de Ferro, que é Imoria Ocidental. Então, nos dois jogos você vai ter a mesma linguagem, porém um com foco único, exclusivamente de guerra, e o RPG que tem focos gigantescos. Então, a Privateer Priest, ela vem muito forte, e ela lançou em 2004 o livro de D20, chegou pra gente em 2006, e fez um ótimo sucesso. A Jambô vendeu muito, a Jambô é apaixonada pelo livro, e ela conseguiu, né, ganhar o carisma. A Jambô fez um ótimo trabalho de tradução. Os dois Reinos de Ferro juntos é esse chumaço aqui. São 800 páginas do cenário. O livro do jogador, que é esse aqui. E o livro do mundo, que é 400 páginas, sem uma única regra, apenas descrição do cenário. E eu já li muitos livros de RPG. E eu não conheço nenhum livro de fantasia medieval com nível de profundidade desse, tanto foi que foi a primeira vez que eu passei a gostar de fantasia, o qual eu nunca gostei. Sempre fui jogador de Mundo das Trevas e nunca gostei de fantasia, sempre achava um jogo infantil. Quando eu li Reino de Ferro, eu falei, calma aí. Puta merda, que puta jogaço. É, exatamente, porque você vai ver, é um mago que quer dominar Reino de Ferro não tem nenhum efeito catastrófico mágico, nenhuma tempestade que trouxe dragões, nenhum portal que se abriu para o inferno. Não. É um reino que quer dominar um outro reino, porque a minha visão imperial é melhor do que a sua. É uma família que não quer fazer pacto com outra família porque tratados comerciais não permitem. Então o Reino de Ferro ele tem todas as camadas. Ele tem um mundo místico, e isso é legal deixar diferenciado no jogo. O mundo de guerra, o mundo político. Então ele está dividido entre várias facetas dentro do mesmo cenário. Então você não vai ver um rei mandando o seu exército para atacar um demônio que abriu um portal. Não, isso é coisa dos magos que sabem de alguma coisa e vão fazer. O rei está preocupado com impostos, com evolução, com cidades, essas coisas. Então, é um jogo que ganhou meu carisma, é a minha paixão, realmente. O Rafael, fala do Longa Noite das Bruxas. A aventura que foi lançada junto. Não entendi, Thiago. Falou um pouco baixo. Tá muito baixo, não dá pra A ver. aventura que foi lançada junto, pra mim, foi o golpe de mestre deles no lançamento da Fogo das Bruxas. É, Thiago, na verdade, não. Porque a Fogo das Bruxas veio antes do livro do jogo. A Fogo das Bruxas foi uma introdução. Imagina, eu vou fazer um cenário, mas eu não quero começar vendendo um livro de 800 páginas. Então eu faço uma aventura com algumas ideias, com várias informações sobre os deuses e cidades. Se ela fizer sucesso, eu lanço o cenário. Senão, não. Isso. Fogo das Bruxas ganhou de melhor aventura do ano. Ela é um evento absurdamente importante dentro do jogo. Quem joga ela sabe, o cenário é dividido entre antes e depois dela, que é um rei deposto, que foi dado o golpe de estado pelo seu irmão mais novo. Ele descobre o Império Antigo e volta para dominar, imperialismo mesmo, e os personagens jogadores utilizando um item sacro e uma profecia, tudo bem mundano, mas com a parte toda fantasia ao redor. São os personagens protagonistas que impedem isso. Eu narrei a Fogo das Bruxas. Foram 28 sessões. Foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Os jogadores fizeram personagens sensacionais. A gente teve a oportunidade de explorar várias coisas. E a cidade de Corvus, ela é uma cidade que ela é a cidade do jogo. Ela eleva o padrão do que nós, jogadores de fantasia medieval, estamos acostumados. Enquanto você pega uma King's Landing de Game of Thrones com 200 mil pessoas, Corvus tem 300 mil. E ela nem é a maior cidade. A maior cidade de Reino de Ferro tem 2 milhões de pessoas. É alta fantasia, apesar de ser mais focado em outros preceitos não magia, é alta fantasia mesmo, não? Isso, ela tem sua pegada, ela tem um pé no chão muito forte, ao que se trata de política. Mas sim, ela faz seus olhos ver. Mas a alta fantasia de Reino de Ferro está, por exemplo, em uma cidade que tem guindastes que pegam barcos do mar e colocam nos rios. Coisa que não existe nem hoje, mas só que você vai ter no cenário.
Então a fantasia nela está misturada com essa engenharia mecânica que faz com que a coisa fique mais disfarçada e mais fácil de você digerir. Tanto que no cenário não existe fabricação de item mágico. Todos os itens mágicos têm nome, background, história. O que é fabricado são itens mecânicos. E isso dá todo um feeling diferente. Isso é muito gostoso pro jogo. Mas fala vocês aí, mas senão se eu ficar falando eu não paro. Então, eu estou mais como moderador, mais para apresentar o material de vocês, para falar sobre o material de vocês, falar sobre Ferro, para debater o Reinos de Ferro, porque particularmente eu conheço bem. Certo, cara. Vamos lá. Reinos de Ferro. Basicamente, Reinos de Ferro, esse nome existe dentro do jogo. Os Reinos de Ferro são os 5 reinos humanos existentes. Você vai ter as 2 facções principais que estão em guerra, que é Cigna e Cador. Cigna tem uma visão que lembra muito Londres, Estados Unidos. Ela tem uma visão evolucionista, ela tem o ápice da tecnologia, certo? Ela é um reino... Quase caí. Beleza, sem erro. Você tem Cigna, que é a principal facção do cenário, uma das principal não, desculpa. Ela é a joia de Imorin. As cidades lembram muito Londres, ela é muito evolucionista. Você tem Cador, que é um reino imperialista hoje no momento, que lembra muito a União Soviética, que quer dominar o máximo de terras possíveis. Aí você tem Lael, que lembra muito a França, um reinado que não tinha forças armadas, que colocava a proteção do seu reino na mão de outro reino. Era um bando de traidores com seus equivalentes a mosqueteiros, que são os magos pistoleiros, que ficou sem um rei. Você tem Horde, que é um reino de um rei pirata, cheio de piratas pelas ruas, um reino em paz, olhando toda a situação, que está só tentando tomar uma decisão. Então você tem um protetorado de Menotti, que é um reino extremamente novo, lembra o Vaticano, ainda não é um reino. Não tinha habilidade para ter armamento, mas se armou escondido. O seu Papa recentemente resolveu atacar Cigna. Então, assim, é muita coisa para a gente falar, mas eu acho mais legal do que a gente afundar nos pormenores do jogo, passar realmente o tom e tema do jogo. A gente está acostumado em jogo de fantasia medieval ter aquele panteão de deuses e cada deus ser para uma coisa. Ah, o Sonado é do deus da natureza, que bonitinho. O Thiago Croft é do deus da colheita. Eu sou do deus da bondade. E todo mundo olha para os deuses tudo misturado. Vai tomar no cu. Daí vem o cara do deus da morte e tá tudo de boa. Somos todos amigos. Isso. Em Reinos de Ferro só existe elfo, que tem um panteão deles, está tudo fodido. E os anão, que tem o seu panteão, mas são esquecidos. Aqui a briga é Morô, é Tamar, é Menotti. Tamar, quem é de Tamar não segue Morô, quem é de Morô não segue Tamar, e quem é de Menotti odeia Morô, quem é de Morô odeia Menotti. Se você é um morroano e encontrar com o tempo de Menotti, você tá lascado. Se você é de Menotti e vai procurar abrigo no tempo de Morô, você vai tomar porrada. Então, lembra muito esse nosso mundo, essa questão. Morô lembra a igreja reformada. Fala aí, Thiago. A batalha religiosa é bem forte. A batalha religiosa é bem forte. O que eu acho bacana nisso é que ele mostra a visão do que deveria ser a igreja, que é a igreja de Menotti, né? Que faz o bem, que prega a caridade. E a outra que é a igreja inquisidora, que toca o terror e mata mesmo. É por aí o lance. Cara, na verdade você só se confundiu um pouquinho aí. A igreja que prega o terror e senta o pau mesmo é Menotti. É a Menotti, então. Menotti que Menotti é um deus, assim, ele é justiça ao extremo. Quem conhece um pouquinho da Bíblia, eu posso dar um paralelo assim. Menotti lembra o Deus juiz do Antigo Testamento. Precisava ser pela lei, precisava ser pela dor, precisa ser pela força, precisa ser justo ao extremo. É bondoso. Isso. Se não rolar sacrificar o próprio filho no pé da montanha, não tá contando. Exato. Morô não. Morô é um deus que era humano, que através de sua atitude se tornou um deus. Prega bondade, prega uma vida mais amena, os sacerdotes podem acumular riqueza, podem se casar.
Então Morrow é uma divindade diferente. E de acordo com a mitologia do cenário, e os clérigos pregam, e isso nada está escrito como definitivo, Menotti é o deus criador. Menotti saiu da presença dos humanos para ir combater aquilo que é do caos, que é no jogo a serpente devoradora. E deixou Morrow tomando conta dos humanos. Só que nesse período, os humanos passaram a adorar mais Morrow do que Menotti. E eles dizem que ele usurpou o poder do deus. Não bastando, um dos reis que era menita abriu mão dos menitas, fez um acordo com os morroanos e colocou o reino dele como agora a igreja de Morrow como a igreja principal. Então tudo, galera, ao mesmo tempo que tem coisas místicas, espirituais acontecendo, tem uma explicação física e política para que aquilo aconteça. Então você, Sonado, está jogando com um clérigo, para você tem um ódio de Morrow por causa de uma questão, de repente, espiritual. Agora o Thiago, que é simplesmente um cavaleiro do tempo, ele não, de repente, um clérigo, ele tem uma visão política, ele tem um ódio da sujeira que foi feita política, do golpe de governo, da visão suja da coisa. E tem um lance também que interfere até na magia, né? Eu lembro disso que eu joguei, como eu falei contigo, né? Poucas vezes. Mas Sim. Uma igreja não consegue curar outra. Explica um pouco desse negócio. Isso. Assim, antes de tudo, gente, eu preciso dar uma passada assim. Reinos de Ferro, acabou de sair o novo Reinos de Ferro. Ele foi lançado em julho do ano passado, certo? Na verdade, foi concebido em julho, foi lançado em agosto. 30 dias depois, o Reduto já tinha um resumo de todo o jogo. É o resumo mais rápido que já chegou na mão de jogadores. Tem N defeitos, dezenas de falhas que a gente encontrou depois, mas mesmo assim tá lá para você jogar. Eu vou ler uma parte da entrevista que o Matt Wilson, chefe do local, fala sobre o D20, tá? Olha só. Eu joguei uma campanha de Reinos de Ferro 5 anos atrás. E eu vi um cara explodindo um trem. Diga pra mim, Matt Wilson, o que você acha disso? Ele falou assim, realmente isso é o D20. Nós tentamos dar níveis heróicos e tentamos adequar o D20 ao nosso mundo, mas mesmo com as suas limitações. Porém, nós nunca vimos que o D20 era a experiência do RPG balanceado e equilibrado que nós queríamos. O sistema D20 e os Reinos de Ferro sempre tiveram uma divergência. Então, aquele Reino de Ferro jogado no D20 não é Reino de Ferro, e eu batia nessa tecla a vida inteira. Eu lembro, você falou disso comigo, sobre o D20. Isso. A mecânica do sistema D20, principalmente o D20 até um tempo atrás, não só o D20 até um tempo atrás, o D20 em si, é uma mecânica, vamos dizer que se jogava assim há 40 anos atrás, e vem aquela questão, a gente quer continuar jogando assim daqui a 40 anos, mecanicamente falando. Por isso que eu até bati nessa tecla ontem não, semana passada, conversando com um outro hangout, que é muito importante que a gente lance novos jogos, novas mecânicas, novas estruturas de construção estrutural, de matemática e de propostas de jogo para dar uma base para os jogos. Porque se a gente continuar na mesma mecânica sempre, cara, tem falha. E só vai melhorar quando a gente criar novos, e testar novos, e botar a mão na massa. Olha, Sonado, eu vou dizer pra você o seguinte, Reino de Ferro, o D20, pra mim, ele é um ótimo sistema, ele só caga em seus suplementos. Porque foi entregue pra a White Wolf passou por isso no final do Classic World of Darkness, quando vendia tudo possível e entregava na mão de N escritores pra escrever. Aí você pegava o Washington by Night, era uma sombra antitribo que era o príncipe. Aí você pegava um outro livro e dizia que era um príncipe Ventrue. Aí você pegava um outro livro e falava que era um lobisomem que tomava conta da cidade. Aí você falava, ô caralho, quem é que toma conta dessa porra aqui? O D20, você tem talento que tira a perícia pra dar no ataque, tira do ataque pra botar na seara. Você faz uma salada mista e no final das contas não resolve porra nenhuma. Entendeu? Então assim, o D20 funcionava, mas não era Reino de Ferro. Eu já vi Conjurador em Reino de Ferro acabar com o pelotão. Eu já vi nego em D20 lançar 14 mil de dano
Isso não tá, o sistema não tá pronto para isso. 14 mil de dano, ele mata o Thor. Tudo bem que o Thor tem poço divino, aquelas coisas que a gente conhece, mas mesmo assim, tá fora do padrão de jogo. Entendeu? E o que acontece? Tanto é que eu nunca usei suplementos por causa disso. Os NPCs do cenário não são feitos com suplementos, eles são feitos com os talentos que tem no livro de jogador. Aí o meu mago tem maximizar magia e potencializar, mas o seu mago tem 1 milhão de talentos metamágicos que foram lançados nos livros superiores que permitem você fazer coisas que não estão de acordo com o jogo. E isso sempre me desagradou. Eu cheguei a parar de postar no blog. Porque a Private Freeze não dava atenção pro D20. A Jambô, por dificuldade, parou de publicar. Eu vou até aproveitar aqui rapidamente um adendo para acabar com a ideia de que as pessoas falam mal da Jambô. Não foi culpa da Jambô ela ter parado de dar suporte pro D20. A Private Freeze, o War Machine, saiu, gente, de nada para ser o segundo wargame mais jogado do mundo. Ele só perde pro Warhammer 40k. Mas só que é sacanagem comparar com o Warhammer, sendo que o Warhammer tem 30 anos e 1 milhão de cenários. Então não dá para competir com o Warhammer. Só que então, ou seja, RPG para ele se tornar um bico. Não dava o mesmo dinheiro. Então o Guilherme da Jambô já falou comigo. Falou, Rafael, eu tenho matéria pronta traduzida. Eu estou esperando as imagens e as fontes. Até hoje não me mandaram. Então não foi culpa da Jambô. Ela fez tudo que pôde com as ferramentas que tinha. E ela se fudeu. É muito complicado quando você é o mais fraco em algo que está se tornando grande demais para você segurar. Exato. E ela se fudeu, que você imagina. Os 2 jogos principais que ela pagou franquias caras tiveram novas edições logo em seguida. O MM e Reino de Ferro. Então, ou seja, é horrível. Imagina, você acaba de comprar uma licença, tá programando e lança uma nova edição, você toma na tarraqueta, você leva o que Maria levou atrás da moita. É aquela situação, né? Ela não vai dizer, Jambô comprou isso, caras querem. Porra, Jambô, tu me compra um negócio antes do cara lançar de novo, por que minha compra é tão tarde? Pô, você podia comprar da outra. Exatamente. E assim, gente, pode falar. Como tá esse novo Reino de Ferro? A gente vai começar agora mesmo? Então se preparem, negão. Não, deixa eu só fazer uma adenda. Essa parte de religião e política eu achei muito bacana a questão dos elfos, deles estarem meio fodidos, lá no canto do mapa e tudo mais. Isso me lembra muito quando você olha uma situação política da Idade Média, principalmente quando você olha em Vampiridade das Trevas, a situação dele Turânia. Sonado, é o seguinte, eu sempre vi o seguinte, eu comecei a ler D20 com Ravenloft. E eu comecei a perceber que em jogos mais coesos, em todo jogo de fantasia medieval, as raças não humanas, principalmente anão e elfo, elas sempre estão fodidas de alguma maneira. Por que isso? Voltei. Beleza, eu vi que você tá trocando o tempo todo, mas tranquilo. Por que disso? Como eu chego pra você e falo que um reino onde tem pessoas que vivem 400 anos e são mais esclarecidas, são mais inteligentes, são mais isso, são mais aquilo outro. Tipo, em Reino de Ferro, os humanos começaram a aparecer há 6.600 anos. Os elfos já apareciam há quase 12 mil anos. Então, como você pode me dizer que o meu nível de poder é igual ao seu, sendo que você é mais inteligente que eu? Então, para justificar isso, em cenários mais coesos, eles colocam alguma coisa que diminua o poder da raça não humana. Em Reinos de Ferro, o que coloca para nós foi que os deuses élficos, eles quiseram sair do mundo deles, que era o mundo espiritual, e vir para a Terra. Só que com isso eles abalaram a ordem natural e se fuderam. Não bastando, logo depois veio no cenário que se chama de Império Orgoth, que até quero fazer um adendo sobre ele. Quando o Império Orgoth veio, eles dominaram todo mundo. Porque o Império Orgoth era mais forte, tinha magia, e os humanos não tinham magia até aquela época. E dominaram todo mundo, mas dominaram mesmo. Pega a Idade das Trevas e multiplica por 10. E aí veio a deusa negra, Tamar, e deu o dom da magia para os humanos. Fez um trato de adoração e deu o dom da magia para os humanos. O livro nos dá a entender que quando ela fez isso, é como se eu fizesse um gato na sua casa. Ela tirou magia do plano espiritual de uma maneira que não tivesse filtro.
E essa magia executada por humanos, feiticeiros e principalmente pelos mecânicos, agridem o mundo espiritual. E os elfos morreram todos os seus deuses por causa disso. É por isso que a deusa única que está viva, eu não vou nem falar do segundo porque ela é meio místico nisso, mas a deusa que está viva, Issirá, ela está definhando porque os elfos acreditam que quando o humano lança magia, ele está tirando o poder dela. Tanto é que essa deusa ela tem os caçadores de mago, que são elfos que saem da sua terra com o único e exclusivo objetivo de caçar outros magos e matá-los. Então é muito hardcore. Na minha mesa tem um caçador de mago. Ele tá lá, ele tá bem claro, aquela coisa tipo assim, eu tô com os outros, mas o meu objetivo é encontrar magos e eliminá-los. Eles são bem essa coisa assim, tô lá olhando, esperando o momento pra ir lá e matar. Azar! Ataque de oportunidade do Diego Melodias. Leque. E aí, Dedão? Em dois locais ao mesmo tempo. Você tava me ouvindo? Você ouviu até aqui? Oi? Você ouviu até aqui a conversa? Infelizmente, mentira, tá muito boa. Então tá susto. Gente, eu espero não estar sendo chato não em falar demais, beleza? Nada, a gente quer que você fale, já que a gente não fala porra nenhuma, o Thiago tá calado. Provavelmente você é a pessoa que mais tem conhecimento de Reinos de Ferro aqui. Eu tive contato muito superficial com Reinos de Ferro. Um ex-amigo, aliás, que tinha que ir no Nerrai e tal, e eu me interessei, eu ia atrás. A gente brigou, eu tô com um grupo de lobisomem, um grupo de vampiro, 2 grupos de mago. Não tenho um puto no bolso, não vou investir em Reinos de Ferro. E acabei não investindo. E não investi até hoje, preguiça. Não sei quanto é o Diego, quanto é o Thiago, mas o meu conhecimento de Reinos de Ferro é bem superficial, é mais de ler blogs, ter lido 2 vezes o livro e ficou por isso, cara. Não tenho experiência de mesa, então eu mais pergunto aqui do que qualquer coisa. Cara, imagina o seguinte, Reinos de Ferro você vai encontrar com um gigante de ferro, movido a vapor, que arremessa mísseis abençoados em você, enquanto um clérigo abre um livro gigantesco arrastado por pessoas para arremessar magias em você. Ao mesmo tempo, você vai ter lobos metamorfos correndo pelo meio das florestas, ruínas ancestrais cheias de armadilhas, magos lançando magia através de suas pistolas. Aí. Sabe, é um reino multifacelado e possível de fazer qualquer tipo de jogo. No meu último jogo, eu adaptei Batman pro meu jogo, velho. Nossa! Eu transformei Casp, a principal cidade de Signa, em Gotham City vitoriana. E, velho, foi uma das coisas mais fodas que eu já narrei na minha vida. E tem essa tem isso também, né? A Reinos de Ferro tem uma pegada muito forte de steampunk, né? Bem foco ali da literatura base, né? Ô, Sonado, na real, ele não tem não, velho. Não? Sempre pareceu assim ter uma pegada bem steampunk, bem vapor. Ele tem um steampunk porque a cultura é movida em cima do vapor. Acabou aí. Os cenários de steampunk tradicional, o principal deles, Castle Foxten, eles têm aquela coisa que é o seguinte, que eu não gosto. Primeiro coloca que o mundo é todo requintado, é todo cheio de nhenhenhê, as armas é tudo bonitinha, o povo é tudo lindo, e eles tentam fazer com que as coisas do nosso mundo moderno volte para o passado. Então você vai ter computador a vapor, vai ter guitarra a vapor. Ah, vai tomar no cu. Eu não gosto. Reinos de Ferro, na capa do Reino de Ferro não está escrito steampunk, está escrito Full Metal Fantasy. Eles falam que eles criaram esse novo termo. Vocês já jogaram Gears of War? Não, infelizmente não. Gears of War é Reino de Ferro mais moderno. Gears of War, os caras usam óculos pra impedir o vapor. Eles não estão sujos de graxa. É luva de couro até o meio das mãos. É casaco cheio de placa de metal. Os caras são carregados. E o povo eles não têm uma aparência delicada e bonitinha. Os magos daqui usam pistola e canhão, velho. O povo é ferrado, as coisas custam caro, essa tecnologia. Não tem dinheiro a dar com pau. Eu lembro a gente jogando, um PO era dinheiro pra caramba pra carregar. Cara, e o D20 pra mim sempre teve esse problema, porque os itens mágicos eram muito caros. Mas pro mundo natural ele era muita grana. Uma adaga mais um, pro mundo de aventureiro não era nada.
Mas o valor de uma adaga mais 1 te fazia ser um lorde de uma terra. E eu sempre achei isso ridículo. Como é que você vai comprar uma porra de uma espada de 200 mil PO, meu amigo? Quem é o cara que tá vendendo isso? O Eck Batista? A proposta é justamente que você não compre, cara. Essa é uma sacada do D20 que a galera não entendeu. Item mágico não é pra comprar, cara. Você vai pegar, tipo... você saqueou a vida inteira como aventureiro, chegou naquele mago e tal. Ó, tem o seguinte, eu troco toda essa fortuna aí, que vale um reino, por esse item mágico. Saquei. Em qualquer história, qualquer filme, qualquer livro, você vê os aventureiros, eles encontram lá, é uma aventura inteira para conseguir a espada, a armadura, o que seja. Tirando esse último filme do Dungeons & Dragons, que ele para na lojinha. Então, eu quero aquela espada, aquela poção, 2 arcos, 2 flechas. Ô, Thiago, na verdade, assim, eu nunca gostei de compra de item mágico. É bizarro. Nunca gostei dessas coisas. E o que acontece é o seguinte, o D20, ele é baseado para que você precise de equipamento. Um guerreiro de 20º nível, sem os itens mágicos dele, ele não tem mais o nível desafio 20. Ele perde. Exatamente, ele não Esses é mais... são os motivos centrais pelos quais eu não comecei a jogar o Dragon. A proposta do Dragon é que item mágico é raro, é difícil, você não vai comprar, cara. Você vai comprar um pergaminho de cura de nível 1, cara, ele já vai ser o olho da cara. Se prepare para ficar uns 3 níveis pagando essa porra. Ô, Sonado, aqui, tipo, no novo Reino de Ferro... Depende da cuca. Tipo, no novo Reino de Ferro, equipamento te dá um plus. Tipo, mas eu não dependo dele. Eu sem ele, meu amigão, se você partir pra dentro de mim e eu for muito foda, eu vou te quebrar você com seus equipamentos. Eu sem nada, de mão nua. Porque equipamento já não é pré-requisito do jogo. Você pega um guerreiro de 20º nível, se você falar no Guia do Mestre, guerreiro de 20º nível, ele tá entupetado de item mágico. Porque o jogo calcula que no 20º nível ele tem que ter CA 30 por causa de item mágico. Senão ele não peita o bicho de nível 25. Isso. Eu nunca gostei de jogo onde não tem diferença entre armadura e defesa. Primeiro porque no D20 tem uma coisa. O seu ataque não é proporcional à sua defesa. Eu sou um guerreiro de 20º nível, o Thiago é um guerreiro de 20º nível. Ele tem que suar para chegar a CA 20. Eu sem nada, meu amigão. De tapa na orelha, de cunhinha, eu tenho 20 no ataque. Ou seja, nem preciso rolar dado, já tô dando dano no Thiago. Eu gosto de jogo seguinte, aonde te acertar não é fácil, mas a porrada que entra você sinta. Eu posso ficar 6 rodadas sem te acertar, mas quando acertar, você sinta aquela espada por dentro da perna e o joelho abaixando pro chão, você fala, caralho, me lasquei. Isso é muito bacana vendo o Dungeon Wars no World RPG Fest, que tipo, o dragão tem 16 PV. Beleza, o dragão tem 16 PV. O problema é que ele voa, devora, gosta de fogo, ele vai até a cidade, sacaneia todo mundo, você vai acabar pensando, puta merda, por que diabos eu fui me meter naquela porra de caverna e encher o saco do dragão que tava dormindo? Agora vem... Me diz, tem uma coisa mais ridícula do que ponto de vida em D20, velho? Mano, eu sou um guerreiro, eu sou um mago de 1º nível, eu tenho menos ponto de vida que um cachorro. Eu comia o quê, velho? Eu só tomava anã? Para! Eu já morri porque eu pisei num prego, tá? Eu já morri porque eu pisei num prego. Strep do ladinho causa um D3 mais 1 de dano. Se der dado cheio, eu morri. O melhor sistema D20 que eu já vi até hoje foi aquele nacional, o Midgard e o Avalon. Porque ele colocava pra nós que a depender da idade, você tinha um mínimo de nível que você tinha que ser. Porque um adulto não tem 1º nível. Porque se um adulto tem 1º nível, o que é uma criança? Foi uma discussão que eu tive até com o Thiago, que ele tinha colocado alguns personagens do Spartacus de 3º nível. Com níveis mais altos. Eu falei, ou não lembro, eu acho que ele colocou o Jon Snow de 2º nível. Eu falei, se o Jon Snow é de 2º nível, a Arya Stark é o quê? Ela é de -3? Tá ligado? Mais ou menos isso, mas foi uma discussão à parte, a gente tocou uma ideia, de repente pode ter levado alguma coisa, que eu passei a ver isso, né, dentro do D20. Outra coisa que o Reino de Ferro trouxe pra mim no D20, nível de aristocrata, ou nível de especialista, coisa que muita gente ignora. Em Reino de Ferro você vai tombar com um cara que tem 17 níveis de aristocrata. Tem 10 de guerreiro, 2 de clérigo e 5 de especialista.
A carreira especialista é a classe mais apelona que tem no D20. Porque ela te permite suplantar os níveis que te faltam. Então, eu usava nos meus jogos. Você é um guerreiro de 10º nível. Aí você foi pra academia, foi mandado para treinar. Nesse período eu te dou 2 níveis de especialista. Para você comprar aquelas perícias que você precisa ter, mas só que como guerreiro você não tem como comprar. Conhecimento pra guerreiro é uma merda. Velho, é foda, entendeu? 2. E outra coisa que eu vou falar num outro negócio. Cara, algumas pessoas têm problema comigo quando eu falo do D20. Eu não tenho nada contra o D20, eu não tenho nada contra o sistema nenhum. O que me interessa é se você se divirta. Exatamente. Só que não vai jogar Vampira Máscara usando 3D&T, porque não vai te passar o clima de Vampira Máscara. Não vai jogar Mouse Guard usando D20, que você não vai jogar o clima de Mouse Guard. Então jogar Reino de Ferro no D20 é bem específico para aquela finalidade, né? Exatamente. Então jogar Reino de Ferro no D20... que eu tenho os probleminhas com D20. Eu abandonei a fantasia medieval por conta do D20, voltei por conta do Old Dragon. Apesar do Old Dragon também usar a mecânica D20, mas é uma mecânica bem mutada, né? Cara, Old Dragon é um ótimo jogo. Só teve um problema do Old Dragon. Eu já tinha conhecido o Reino de Ferro. O novo. Não tô falando de sacanagem. Daqui a pouco eu vou falar de alguns pontos do jogo. E depois dele, eu não consigo mais ver outros jogos. Porque ele tem alguns fatores que, pra mim, hoje se torna obrigatório em qualquer outro jogo. E depois que eu falar com vocês, talvez vocês vão falar e falar assim, porra, a Private Press regaçou. Então, a hora que vocês quiserem, a gente começa a falar do novo mundo Reino de Ferro. E a gente Vamos começar agora, então. O meu toque era sobre os elfos, acho que já pulou esse pedaço tem um tempo também. Então vamos lá. Gente, a Private Press hoje, para ter uma noção, ela tá tão focada, tão foda, ela veio pro 2013 tão foda, que ela lançou o Reino de Ferro. Mesmo no D20 já tendo ganhado todos os prêmios, ela tá concorrendo ao N, né? O N Awards, como a gente sabe, premiação, o Oscar do RPG. E ela não tá concorrendo a 1 ou 2 categorias, não. Ela tá concorrendo a 6. 6 categorias. Melhor capa, melhor produto grátis, melhor jogo, melhor preço, melhor regra e produto do ano. E ainda tá em votação. Por favor, vocês votem lá na página do N, vai até o dia 16. Uma segunda coisa. Ela ainda não bastando, a Private Press está concorrendo ao prêmio de melhor empresa com o maior carisma dos fãs. Gente, eu converso com os caras donos do jogo, a cúpula dos caras que conversam comigo. Eu falo, velho, desculpa tá incomodando. Ele não, para, velho, que isso, vamos trocar ideia aqui. Sabe, eu tô conseguindo um patrocínio com os caras. Para mim ter entrevistas exclusivas, receber material para que eu possa resenhar e trazer novidades para o público brasileiro. Eu dei uma pressão realmente, falei com a Jambô, falei com as empresas tudo, falei com a Private Press, eu liguei para a Private, eu mandei minha Private Press assim, nós estamos com o Brasil, nós queremos o jogo aqui, por favor, dê uma pressão na Jambô. Eu não sei se aconteceu ou se não aconteceu e não quero causar repercussão nesse jogo, mas eu fiz minha parte como fã. Seja por minha parte ou não, deu certo. Que a Jambô já se deu movimentada, conversou a respeito. Eu acho que vai rolar alguma coisa aí. Não quero falar muita coisa, até porque eu não posso falar muita coisa com relação a esse fator, peço desculpa. Mas acho que vai rolar. Com essa ideia de financiamento coletivo que está rolando aí no Brasil, eu acho que vai ser possível trazer ele colorido do jeito que ele é. Então é muito foda. E assim, dois pra Guerra dos Tronos, mas ano que vem é um novo ano, né? Vamos ver. Com certeza, né? Sonado, só pra você ter uma noção como a Private Press trata os seus fãs, só pra você ter uma noção. Alguns meses atrás, um cara nos Estados Unidos teve a sua casa incendiada, acidente sem querer, e as suas miniaturas de War Machine, que são de chumbos, foram todas pro saco. Você sabe o que a Private Press fez? Ela montou um exército cadorano, acho que de 50 pontos, o que dá uma boa quantidade de miniaturas. Mandou pintar pelos profissionais da empresa e mandou pro cara. Porra! Pô, que bacana. Bacana a Private Press hoje, ela participa de uma instituição de caridade
que cuida de crianças doentes ao redor do mundo, mandando jogos para essas crianças para se divertirem no hospital. Então, assim, nós estamos no ano de 2013, a empresa nesse ano, ela já anunciou o jogo de RPG, lançou, está concorrendo a 6 prêmios. Toda sexta-feira sai material novo no site, são materiais curtos, é o Full Metal Friday. Sai com uma carreira nova, uma raça nova, uma nova arma, uma ideia de jogo. Aí é mais ou menos assim, o mês tem o tema Altos Mares. Aí no mês vai vir uma raça, numa semana vem uma raça, na outra semana vem uma arma, na outra semana vem um barco, na última semana vem ensinando você a juntar todos esses elementos numa microaventura. Bacana. Então já saiu sobre mares, saiu sobre alquimia, saiu sobre exploração de dungeon, saiu sobre duelo e saiu sobre companhias criminosas. O jogo, todo mês, a cada 3 meses, tem a revista está tendo um espaço muito foda, carreira nova, novas raças. Já lançou o Urban Adventures, 120 páginas, já apresentando uma cidade típica do jogo que é 5 dedos, mais 6 carreiras novas e todo tipo de informação. Então eles estão dando muito suporte. Eles estão lançando esse mês o High Command, que é um card game do War Machine, mas só que não é card game colecionável igual o Magic, é de deck building. Você compra a caixa do jogo, vem com 400 cartas, 100 de cada facção. A gente, tipo Yu-Gi-Oh, tá ligado? Mas só que sem colecionar. A gente coloca as cartas na mesa, vai rolando estratégia, eu vou te derrubando, você vai derrubando o meu. Lembra muito aquele Cidadel. Quem já jogou, vai derrubando a cidade, tomando poder. Cidadel é genial, cara. Isso. E não bastante. Tem as cartas ali, não tem colecionável, você joga pra se divertir, ponto. Tem card goblin mais zoeira, enfim, é a mecânica de jogo. Muita gente compra card goblin e começa a especificar. Eu não jogo nada que é colecionável, velho, porque eu não tenho bala na agulha pra isso, eu não tenho paciência pra ficar acompanhando cotação de cartas, essas porra. Eu não tenho paciência pra isso, então eu sou fora. Eu sou quebrado, no momento não tenho grana pra investir nisso. Eu já tinha... É o meu ponto, cara. Eu jogava Magic, joguei uns 4 anos de Magic e eu falei justamente por isso. Pô, isso aqui é colecionável, cara. Não tem como bancar essa porra, velho. Então. Draft. Você sempre sente que você tá um passo atrás de alguém. Então assim, eu larguei de mão. Eu já cheguei a ter 4.000 contos de livro. Tinha tudo que tinha no World of Darkness do Brasil. Primeira, segunda edição, assinado pelo Justin. Sabe o que eu fiz um dia? Eu joguei tudo fora. Mas joguei tudo fora mesmo. Eu rasguei e joguei no lixo. Caralho, velho. O que você fez sobre Porque aquilo ali tava me dominando. Aquilo ali tava me consumindo. Eu guardava todos os livros em saquinho. Pra abrir o livro, não podia abrir. Meu livro de 4 anos, se abrir, ele estralava. Fazia clac, as dobras dele. Eu cansei. Por um tempo eu parei de jogar. Eu falei, velho, tô fora desse bagulho. E voltei. Hoje eu já não tenho mais esse mesmo amor com livros. Essa porra é feita pra ser usada. Eu só compro o que eu jogo. Se eu não vou jogar, eu não compro. Então eu dei uma despirada nisso, que eu achava que um dia eu ia comprar tudo que já saiu. E eu comecei a cansar. E aí eu parei, larguei de mão. Hoje eu só jogo aquilo que eu sei que quero. E não bastando, a Private Freeze esse ano juntou com, já tem uns 3 anos, mas esse ano foi definitivo, juntou com uma empresa, a White Moon Dreams. A White Moon tem na equipe dele gente que trabalhou no Fallout 3, aquele Ratchet & Clank do PS3, Medal of Honor. E vai ser lançado o War Machine Tactics, um jogo de PC com aquela pegada de Final Fantasy Tactics do War Machine. Quem não viu, nem começamos. Aí, Diego. Ô, vodka, acabou. Traz mais vodka aí. Tô aqui, amor. Enquanto ele bebe, alguém faz mímica. Vocês querem um pouquinho? Não, eu tô passando, cara. Tô me recuperando no final de semana ainda. É que eu só trabalho à meia-noite, então tô de boa. Então, eu tô trabalhando então, assim, velho, esse jogo regaçou, deu 15 mil contribuintes, bateu o dobro do valor, precisava de 500 mil, já deu 1 milhão e 300. O jogo promete ser do caralho, eu já comprei a minha cópia, vou fazer parte do beta. O jogo parece que vai ser sensacional.
muitas campanhas multiplayer, campanhas single player, e assim, a Private Priest, ela põe a mão em tudo. Então ela não terceirizou o serviço. O Matt Wilson está dentro do projeto, construindo a história, os diálogos, o enredo, tudo. Tanto é que um dos atores de Chuck está sendo contratado para fazer a dublagem do jogo. Então promete ser um jogo absurdamente profissional. Tanto é que a IGN, essas empresas fodas de game já comentaram a respeito. Então assim, a Private Priest veio com tudo esse ano. Ela está dando muito suporte para um jogo que promete realmente que vai fazer muita diferença aí. O Firefly, né? É o cara do Chuck, que vai fazer parte o agente de análise, o Baldwin. Ele que tá cogitado de fazer a narração do jogo, entre os encontros e tudo mais. Então assim, gente, eu tô muito empolgado. Eu tinha largado o D20, tinha largado até o blog. Quem me acompanha há um ano atrás, mais ou menos, eu tinha deixado de publicar. Mas eu vou falar pra vocês o seguinte. Quando lançaram... O que é paixão? Quando lançaram o Tutti Play, eu pulei aqui em casa igual criança. Hoje eu peguei umas imagens novas do Reino de Ferro, do novo livro, King Nations and Gods. Velho, eu tava pulando aqui pela casa igual menino. Tá ligado? Só quem joga RPG sabe como é que é essa paixão com alguma coisa. Eu acho que eu me senti assim quando eu peguei o Bestiário de Old Dragon, que eu tô há anos aí esperando, cara. Eu imagino. Eu me senti assim quando eu peguei o meu livro de lobisomem, cara. Eu passei anos querendo o livro de lobisomem e ano passado eu consegui o livro de lobisomem. Eu tinha desencantado um pouco com o RPG porque eu tava sem muitas coisas legais. Eu jogava o Storytelling e ele não tava me agradando o sistema. E eu tive uma ótima coisa. Ao mesmo tempo, quase que no mesmo ano, saiu a revisão do Storytelling, que é o Blood and Smoke. Quem tá aí ligado sabe do que eu tô falando. E aí o Reino de Ferro. Então eu tô muito bem suprido dos dois jogos que eu sempre quis. O Mundo das Trevas e o Reino de Ferro. Rafão, e como é que tá o sistema de regras do novo Reino de Ferro? Não é mais D20? Então vamos lá. Beleza, vamos começar a falar do novo Reino de Ferro, beleza? Eu anotei alguns tópicos principais do novo jogo, mas antes disso eu vou falar com vocês. O novo Reino de Ferro ele tem a mesma linguagem do War Machine. A base do sistema é rolar 2d6, somar com algum valor, é Roll and Keeper. Você rola, soma os 2d6, soma com algum valor e tem que bater uma dificuldade, beleza? Sonado, tem ainda, velho? Estou sim. Estou prestando atenção no que vocês estão falando. Então, essa é a base do jogo. Beleza? Então, essa é a mecânica. Eu vou falar de tópico por tópico aqui, alguns que eu anotei. Cara, hoje é difícil eu pensar num jogo de RPG que não tenha esses fatores. Vou falar do primeiro. 2 carreiras. 2 carreiras. Pense no seguinte. Eu tô jogando com o Ned Stark. Você tá jogando com o Jon Snow. O que nos diferencia além de níveis de guerreiro? Tempo de guerreiro. Só isso. Reinos de Ferro tem 30 carreiras. 30. Logo no começo do jogo. Eu vou ignorar que algumas delas não podem ser combadas com outros, beleza? Só que você tem 30 carreiras para escolher e você escolhe 2. Então vamos lá, nós 3 somos piratas, beleza? Aí eu pego uma carreira pirata e minha segunda carreira é ladrão. O Sonado pega pirata e segunda carreira aristocrata. E o Thiago pega pirata e a segunda carreira feiticeiro. Vou pegar clérigo, senão a gente teria que fazer alguém andar na prancha. Você tá ligado, velho? A combinação é infinita. Você vai combinando as carreiras e vai fazendo. Ah, eu quero um pistoleiro da alta burguesia. Pistoleiro aristocrata. Não, eu quero um pistoleiro de rua. Não, pistoleiro ladrão. Não, eu quero fazer um pistoleiro do exército infiltrado. Pistoleiro espião. Pistoleiro alquimista. Pistoleiro padre. As combinações são infinitas. E cada uma delas é muito diferente da outra. E você, tirando raras habilidades que pedem pré-requisito de alguma habilidade que você só pode comprar um pouco mais pra frente, você não tem questão de nível. Então você é um paladino de primeiro nível, mas só que você não quer aquela habilidade, você quer outra.
Então você tem a lista de habilidades e você pega qualquer uma delas. Não é aquela assim, no tal nível você ganha tal coisa, tal nível você ganha tal coisa. Não, isso não existe. Você tem a lista, digamos, lista de talentos que você pode comprar. Aqui, quando você ganhar uma habilidade nova, você vai na sua lista e compra. Então isso fica muito versátil. E isso é muito legal. As combinações são infinitas. Hoje o jogo já tem quase 42 carreiras. E tá lançando mais. Então, assim, você pode fazer praticamente tudo que você pensar. Tudo. E isso é simplesmente sensacional. A alma do novo jogo está em ter 2 carreiras. Sendo que você pode acumular mais carreiras com andamento de XP. Para pegar habilidades de outras carreiras e assim completar o leque do seu personagem. E isso é muito foda. Outra coisa sobre o jogo é o seguinte. As carreiras, elas se completam. E nem sempre você tem que seguir o estereótipo daquela carreira. Um exemplo que o livro dá é o seguinte. Você é um padre e comprou o rifleiro. Você pode tanto ser um rifleiro que por fazer bem as pessoas, a divindade te abençoou com poderes e você nunca foi no templo e nunca fez, não sabe ler um livro. Como você pode ser um padre que precisou proteger os seus fiéis por muitos anos e acabou desenvolvendo habilidades de rifleiro. Você vai determinar, às vezes, no seu prelúdio, qual é das 2 carreiras que te define. E isso é muito foda. Uma ficha de Reino de Ferro, você faz ela em questão de 7 minutos. Depois de um tempo, obviamente, a gente sabe, você vai querendo customizar mais, vai mudando uma coisa aqui, vai mudando uma coisa ali. Mas se você estiver disposto a fazer... Não mostra todo o personagem, aliás, né? Isso. Porque você pode mudar as habilidades básicas. Só que o livro vem dizendo pra você assim, um pistoleiro tem o quê? Saque rápido e resposta. Aí você não quer, você quer fazer um pistoleiro que não é tão típico. Você quer pegar recarga rápida e esquivo. Você pode trocar. Mas o livro te apresenta 2 que são o estereótipo do pistoleiro. Mas você quer fazer um personagem diferente, você pode fazer essa mudança. Sacou? Aí deixa eu anotar aqui outro ponto que eu tinha anotado com referência ao novo jogo. Você pega esquiva e saque rápido e faz um cara que ele é acostumado a fazer parte do duelo, né? Isso, exatamente. Não ia acertar o tiro. Saque rápido aqui é foda, porque dá iniciativa. Além de te dar ação pra você sacar, equivalente a ação livre, eu te ganho iniciativa. Então ganhar no pistoleiro com saque rápido é muito difícil. Olha aqui, perfeito. Terceiro ponto. Reino D20 a gente tem... Qual é, Thiago? O gatilho mais rápido do Oeste. É, mais ou menos essa pegada. E se você encontrar alguém que atira mais rápido, se esquiva do tiro ainda. Exatamente, se você precisar, eu devolvo. Em D20, você tem 20 em todos os seus grupos de armas. Em Reino de Ferro, as perícias militares são separadas. Você tem arma de mão, arma grande, pistola, rifle, combate desarmado, arma de arremesso, besta, arco e artilharia. Então você tem que se especializar em grupos separados para você poder ser tão bom quanto você diz ser. Mas o mais interessante é que é o seguinte, acho que todo mundo aqui já jogou Diamond, lembra? Sim, sim. No Diamond você tinha 90% de pistola, aí você pegava um revólver, você tinha 15%, que era seu valor de destreza. Porra, eu tenho amigos que são policiais. 3, na verdade. E eles falam comigo, Rafael, a diferença de atirar com uma pistola para um revólver não é tão grande assim. Então no Reino de Ferro você tem um atributo aqui e a perícia militar aqui. Dentro do jogo, o seu atributo vai ser 50%, no limite vai ser 50% maior do que o seu valor de perícia. Então mesmo que você não tenha perícia, se você tiver um atributo alto, você vai dar conta de lutar com as armas que não são do que você está com afinidade. Mas só que no Reino de Ferro, um ponto faz muita diferença, porque ele lida com escalas baixas. O máximo de ataque que você vai ter é 12, 13, no máximo. Então ter mais um ponto nisso tudo representa quase 10% do seu valor. É uma mudança considerável. Vai ter um efeito de 10%, 20% em cima do valor, mas não vai ser uma diferença de 5 para 15 também, né?
Exatamente. Então, por exemplo, você é o cara lá que é o mestre espadachim da arma de mão. Aí eu vou enfrentar você com um bárbaro de machado, eu uso habilidade, te desarmo e você tem que me quebrar de mão nua. Esquece, meu amigão, você não tem a perícia, você tá enrolado pra me bater agora. Então você muda a situação do combate. Rafão, eu queria saber de você. Pra quem vai começar a jogar RPG agora, você encontrou um moleque, o cara tem 14 anos, ele ouviu falar de RPG, ele quer jogar. Qual a sua recomendação pra ele, pra começar a jogar Reino de Ferro? Cara, é uma pergunta assim, meio foda, porque no D20 já é hardcore. D20 é difícil, a gente conhece, são 3 livros. A parada é louca, eu sei, mas eu já vi muito nego começar a jogar RPG no D20 e eu queria saber, você já chegou a pensar sobre isso? Cara, o novo é mais fácil que o D20. Então a sugestão é, vai pro novo, rapaz, não pega a porra do D20, que D20 a putaria é muito brava. Esquece o D20. Você vai começar jogando errado, como todos nós aqui começamos jogando errado no D20. Eu tenho certeza que todo mundo aqui começou jogando com aquela coisa assim, rolou iniciativa, rolou o ataque, acertou, deu dano. Depois que foi vendo talentos e habilidades que começou, não, calma aí, ataque de oportunidade, movimentação de campo, passe de ajuste, isso e aquilo. O jogo vai ficando mais complexo. Como quando eu comecei a jogar o Reino de Ferro, eu conhecia algumas coisas. Hoje eu uso 100% das regras do jogo. E vou falar daqui a pouquinho como é que ela funciona dentro da mesa. Mas eu aconselho, qualquer um que for começar a jogar, esqueça o D20. Como o Matt Wilson disse, ele é quase que uma anomalia para o sistema. Em Reino de Ferro novo, não existe nego intocável. Você pode ser o cara mais foda, ter o XP máximo do jogo. Se eu te pegar num dia errado, você tivesse em algumas XY habilidades, e eu tiver com habilidades que são exatamente feitas para te pegar, você tá alinhado contra mim. E uma espadada é capaz de matar um personagem de ferro. Uma espadada. Genial. Eu também queria saber. Mas esqueça, não acho que ele é um sistema pé no chão. Não, ele é um sistema feito para aventura. Pense em Van Helsing, pense em protagonistas. Reino de Ferro é feito para que o seu personagem seja o mais importante do que o resto dos NPCs. A construção de NPCs e a construção de personagens não são as mesmas. Em D20, você pega o NPC de 20º nível e você, eles são iguais. Aqui não. O meu NPC, ele é mais fraco na maioria dos fatores. Você tem coisas que permitem que você seja protagonista. Eu descobri, galera, que no jogo de RPG, jogadores não querem ser bom em tudo. A gente sempre tem aquela síndrome do overpower na mesa. Quem nunca teve? O cara que pega multiclasse, todas as classes, quer ser bom em tudo. Na verdade, não é. O jogador, ele só quer ser bom em uma coisa, mas ele ser bom. Ele quer poder olhar pro cara e falar assim, meu amigão, eu sou o melhor porradeiro que existe no mundo. Vem de mão nua, que eu quebro até um troll com a minha mão. E o novo Reino de Ferro, ele propicia isso. Que você consiga fazer cenas épicas nos momentos quando cabe aquilo. Então, dá pra definir Reino de Ferro como um RPG para RPG épico mesmo, não para RPG épico. Ele tem as multifacetas políticas, ele tem as multifacetas religiosas, ele está muito bem estruturado, mas no dia a dia da mesa, o foco dele é você fazer um RPG épico, seria isso? Cara, Sonado, que muitas vezes quando as pessoas falam épico, todo mundo pensa em épico D20. Nível de poder. Épico, o que aqui está querendo dizer é o seguinte, eu vim correndo por cima de um prédio, enquanto estão voando mecanogargos atrás de mim, e eu preciso pular de um teto de um prédio, agarrar num gancho de metal, voar por cima de um guindaste e pular dentro de uma carroça do outro lado. É isso o épico que eu estava querendo falar, é o épico conceitual, não o épico habitual. Isso, exatamente. E eu consegui fazer isso, que eu vou explicar daqui a pouco dentro do jogo, que ele tem uma mecânica chamada pontos de talento. E não é igual cara, explica agora. Como é que então, funciona beleza, esse ponto de talento? Vou explicar agora, beleza? Deixa eu só até apagar aqui onde é que estava o ponto de talento aqui, para mim não falar dele novamente. Em D20, você tem lá um clérigo que faz cura pelas mãos 5 vezes por dia.
Mas pense no seguinte, Sonado, eu tô na frente do meu inimigo, eu não quero cura pelas mãos, eu acabei, destruir o mal, eu quero mais um destruir o mal, enfia a cura pelas mãos na bunda. Eu não quero cura pelas mãos. Em Reino de Ferro, toda sessão de jogo você começa com 3 pontos de talento. Esses pontos de talento são mecânicas que te permitem rerolar um teste falho, tomar metade do dano devido a uma esquiva heróica, segurar 2 armas e atacar naquela rodada como se você não tivesse penalidade, conseguir se mover, mesmo que você já tenha se movido naquele turno depois de matar o inimigo, entre outras coisas. Então, se você vai fazer esse salto que eu te falei, pegar no guindaste lá, e você tem 1 pontinho de talento para poder rerolar uma possível falha, você está garantido. Você é jogador. Agora, se você não tem... Cara, lembra ponto de ação, mas eu vou dizer pra você rapidamente porque ele é muito diferente, bem além do ponto de ação. O ponto de ação, até esse momento, ele tá bem igual. Ele te permite dar um plus. Ele te permite boostar um teste, ganhar mais um dado. Ele te permite fazer... Isso. Essa principal que eu te falei de, por exemplo, tomar metade do dano. Pense no seguinte, um personagem inicial, ele tem 10 a 12 pontos de vida. Você começa o jogo com o seu vigor de armadura, que é 5. Então, se eu te dei 10 de dano, tirou 5 da sua armadura, sobrou 5. Dos seus 12 pontos de vida, eu já levei metade. Eu tô tratando um personagem sem armadura. Com o ponto de talento, em vez de eu ter tomado esses 7, eu tomei 4. Então, quando o jogador tem um pontinho de talento na mesa, ele é macho. Ele tá sem ponto de talento na mesa, ele olha pro narrador assim, que zão esbugalado e fala, maluco, eu vou morrer agora. Eu vou morrer agora, vou morrer agora, vou morrer agora, vou morrer agora. Porque ele caga nas calças, você dá um ataque nele, ele não tem ponto de talento pra conseguir tomar metade do dano ou fazer alguma coisa. E esses pontos de talento adquire como? Fazendo feio? Toda vez que você tira um crítico, conseguiu 2 resultados iguais, um 2 e um 2, e mesmo assim conseguiu um sucesso, alcançou a dificuldade ou acertou o alvo, você recupera um ponto de talento. Matou um inimigo, recuperou ponto de talento. Fez uma boa interpretação, ganhou pontos de talento. É uma balança. O narrador não pode dar demais, mas ele não pode segurar achando que aquilo ali é um plus. Não. Pontos de talento é o combustível do jogo. Sem pontos de talento não tem andamento de jogo. Um personagem jogador, eu já vi na minha mesa. Ele começa a matar inimigo e dá muita sorte e começa a ganhar pontos, porque pontos de talento permite você curar um D3 mais 1 ponto de vitalidade. Em um combate, eu vi um jogador com a mão boa ganhar 8 pontos de talento. Ele estava quase morrendo e ficava toda hora se curando. E se curando, e se curando, e curando, e curando, e curando. Foi um combate mortal. Quem aqui assistiu o Justiceiro, o primeiro filme? Eu vi, mas tem muito tempo. Então, o Justiceiro tem uma cena que ele luta com um alemão no filme. E eles trocam muita porrada. Eles estão em um apartamento brigando. E eu já procurei em vários RPGs aquilo, eu nunca tinha visto aquilo ser possível. Porque você vai jogar Storytelling com 2 socos tá no chão. Você vai jogar D20 os pontos. Tá bem realista, inclusive, né? 2 socos até eu tô no chão. Então. Você vai jogar D20 com 1000 socos, você não tá no chão ainda. E no D20 aquilo acontece. Se você não der sorte, eu te derrubo com 2 socos. Se você der sorte, você vai segurar aquele combate às vezes por 10 rodadas, tomando soco na cara. Dependendo do combate, se você for dar um soco na cara do cara, você tem uma falha crítica e acaba quebrando o próprio pulso, porque não é morrer de morrer no primeiro turno. Mas a vantagem, por exemplo, o ponto de talento, ao mesmo tempo, é o que abastece suas habilidades. Então, fazendo uma referência, você pode ter lá, lançar com escudo. Gaste um ponto de talento e dê um ataque no inimigo. Caso ele seja acertado, ele será lançado 1d6 quadrados. Cura pelas mãos. Aí bateu o cara. Isso. Gasta um ponto de talento e consiga fazer ganhar um dado boostado do dano. Gasta um ponto de talento e faça um cura pelas mãos. Gasta um ponto de talento e... Você não importa quais talentos você tem. Tipo, eu tenho tal talento, posso usar por... Eu tenho pontos de talento e eu vou usar na situação, é isso? Isso. Você começa a sessão com 3 e vai gastando e recupera desse jeito que eu te falei. Mas nunca mais você tem mais que 3. Então, o mesmo ponto de talento, que é o que abastece as suas habilidades. Então, se você tiver ponto de talento, você pode usar suas habilidades quantas você quiser no dia. Não tem aquela, eu usei 3 vezes e esqueci, não sei mais fazer. Se você tiver ponto de talento, você faz.
Se você não tem, você não faz. Então, o mesmo ponto de talento que abastece as habilidades do jogo, são os pontos de talento que permitem você curar metade do dano, rerolar um teste falho. Então, numa negociação com um cara que você ia subornar ele, e você falhou por 3 vezes consecutivas, e gastou os pontos de talento para rerolar o teste, aquela negociação pode rolar numa briga, e a briga começar e você não ter pontos de talento. Então, às vezes, tem uma habilidade na mesa lá que pode salvar o grupo, mas por não ter pontos de talento, você não vai conseguir fazer. Basicamente, use com sabedoria. Use com sabedoria. E o narrador, ele é incentivado. Primeiro que é o seguinte, Sonado. O narrador não precisa passar muito pano aqui, em Reino de Ferro. Você, pela sua própria sorte de tirar os 2 dados, já é o suficiente para você ganhar o seu ponto de talento. E o seu ponto de talento você faz com ele o que você quiser. O Savage Worlds é muito bom e tem os Benes. Rafão, Benes? Os Benes. Igual em Savage Worlds, que tem uma questão de Benes também. Isso, tem os Benes. A diferença do problema dos Benes é que o Benes não tem uma mecânica clara para você recuperá-lo. Então você gasta e fica dependendo da boa vontade ou da qualidade do narrador para ele te devolver o seu Bene ou não. Aí você começa a guardar todos os seus Benes pro combate final. Que você fica com medo do narrador não ser bom. É uma aventura que não vai ter interpretação. Às vezes aí você não vai ganhar ponto por interpretação. E o narrador não vai dar. Então, como existe uma mecânica muito clara em Reino de Ferro como ganhar o ponto de talento, o narrador não precisa estar preocupando toda hora em estar, você curou isso, você curou aquilo. Você, muitas vezes, por conta própria, já se vira. Os jogadores não precisam de poção de cura. Não precisam. Não existe poção de cura no cenário. Você, por conta própria, você já se vira. Então, o ponto de talento foi uma das coisas mais da hora que eu já vi pro jogo. Certo? Vou falar aqui no próximo. Parece um sistema muito bom. Assim, Rafael, a gente dá um apurão aí, já é quase meia-noite, cara, já faz mais de uma hora que a gente tá aí no ar, daqui a pouco o pessoal vai acabar vestindo pijama pra terminar de assistir a gente. Eu quero saber, qual outro tópico seria importante a gente falar agora? Cara, eu vou falar rápido aqui então, já que a gente começa a conversar, eu nem percebo, mas rapidamente. O tá bom, cara, só que tipo, agora que a gente olhar, faz uma hora e 10 aí que a gente tá... Cara, Reino de Ferro tem poucos níveis de vitalidade, e eles são divididos em grupos, físico, mental e intelectual. Físico, agilidade e intelectual. Cada um deles que enche te dá penalidade. Então você tem que ficar contando em qual árvore você está tomando. Isso é muito foda, porque tem poucos pontos de vitalidade e aonde cada um entra você sente. O sistema de magia de Reino de Ferro não envolve utilização diária. Toda magia é infinita. O mago tem magia para rolar toda a rodada e lança magia. Não tem essa questão de utilização diária. Até que aquele deus lá morra, né? Ele usa rodo, só que tem uma mecânica muito coesa para se utilizar. E as magias não são mais bombas atômicas, elas dão muito dano, mas não são, tipo, um cara rifleiro dando um belo tiro de rifle, se bobear ele causa tanto dano quanto você lançando um raio no meu peito. A diferença é que muitas vezes eu preciso me esforçar muito mais para conseguir fazer isso, enquanto você, um mago iniciante, faz isso já no começo do jogo. O sistema de evolução do jogo, ele é muito rápido. Tipo, você ganha de 2 a 4 pontos de experiência no máximo por sessão. E você nunca passa muito tempo sem ganhar alguma coisa. Em D20 você sobe de nível, ganha perícia, BBA, resistência, talento, atributo. Aqui você ganha aos poucos. Ganhou 2 pontos de experiência, ganhou 1 ponto de atributo. Ganhou mais 2 pontos de experiência, ganhou uma habilidade de combate. Ganhou mais 2 pontos de experiência, ganhou uma perícia ocupacional. Então você nunca passa mais do que uma sessão de jogo, ou no máximo 2 em níveis mais elevados, sem evoluir alguma coisa. O que o meu personagem aprendeu hoje? Hã? No final da sessão, e o que o meu personagem aprendeu hoje? Ele aprendeu a se retirar de tal forma e acerta melhor. Hoje ele aprendeu como rolar e não levar os tiros no combate. Exato, mais ou menos desse jeito. O livro ele trabalha com 4 arquétipos, então independente daquelas 30 carreiras que eu te falei, o jogo tem 4 arquétipos. Que é o forte, o perito, vamos traduzir dessa maneira, o intelectual e o imbuído. Então você pode ser um pistoleiro, pode ser um assassino duelista forte, você dá menos ataques, mas causa muito dano, e o Thiago ser um mesmo assassino, porém perito. E eu ser o mesmo assassino, porém intelectual.
E o Diego ser o mesmo assassino, porém imbuído, para poder lançar magia. Então, além das 30 carreiras, antes das 30 carreiras, nós temos 4 arquétipos. Que são muito fortes os arquétipos. Os benefícios de arquétipos são muito fortes para dentro do jogo. Eles dão muito impacto. O jogo não tem dependência de item mágico, como eu já te falei. Você pode ter o máximo de experiência, 150 de experiência. Um equipamento vai te dar um bônus a mais num determinado momento, mas não vai ser o definitivo para o jogo. Medicina... Obviamente, claro que o pistoleiro não vai ser tão bom sem a pistola, né? Mas... não, a pistola eu nem contei, porque a pistola realmente se arregaçou o cara, né? Mas quando eu falo assim, você não precisa ter uma armadura mágica que te dá mais 15 de CA, um escudo mágico, uma capa mágica, um item que te dá mais 3 de carisma. Não, isso não existe. Certo? Medicina tem muita importância dentro do jogo. Eu nunca vi nenhum jogo que dê tanta importância para a perícia medicina dentro desse jogo. Porque a vitalidade, ela é ao mesmo tempo assim. Você perdeu o combate, acabou o combate, você já regenera um valor e regenera uma taxinha por hora. Então eu tive um puto encontro nessa dungeon. Se eu tiver um tempinho, parar, tomar uma água, fazer um acampamento, daqui umas 2 ou 3 horas, eu já esteja consigo estar mais ou menos pronto para o próximo encontro. Então isso deixa o jogo muito dinâmico. Entretanto, quando você enche toda a sua caixa de vitalidade, a mecânica do jogo muda. Você pode perder um braço, pode perder um olho, pode quebrar uma perna, ou pode ficar tão machucado que a sua regeneração, em vez de ser por dia, vai ser de 1 ponto de vida por semana. Então faz o grupo inteiro pegar você e ter que abandonar a aventura e voltar para casa para você receber cuidados médicos. Nós íamos enfrentar aquele Lich, mas aí o mago levou uma flechada na joelha e tivemos que voltar para casa. Isso, exatamente. Então, assim, Sonado, o que você percebe? Ao mesmo tempo que o jogo é épico, ele tem uma pegada low power, aonde o cara mais escroto das trevas não vai olhar para um monstro na floresta e só porque ele tem nível de desafio 2, aí eu falar, seu otário, eu te regaço. Caso você erre e esse monstro te acerte, você não tem um nível suficiente para dizer, não, a pancada dele nem me arranhou. Porque um personagem jogador começa com 12 pontos de vida e um personagem épico vai ter 16, 17. Então a mesma bordoada que entrou naquele cara, em você, se vacilar, vai entrar tão pesada quanto. É que nem aquilo que aconteceu no Dungeon Wars, né? O dragão 16 PV, tipo... Isso. A bordoada vai pra caramba, mas o que ele pode fazer, em compensação, a habilidade que o dragão vai ter, o conhecimento que o personagem épico vai ter, é que vão fazer toda a diferença na hora do pegar pra capar, né? Uma coisa é você, início de carreira, pegar um fuzil, vou meter bala naquela porra daquele comandante. O cara dizendo, o Troller já tá dando tiro, rapaz. Você vai botar isso aí pra mim e eu te carei de bala. Só você ter uma noção rápida, tipo assim, em Hand de Ferro você tem defesa e armadura. Aí alguns falam, não, o melhor é ter armadura lá no talo, que eu não sou acertado por ninguém. Tem magias que não precisa de acerto, é por área. Aí você fala, então não, então bom é ter armadura, ninguém me causa dano. Não, eu tenho uma habilidade que, quando eu não te causo dano, eu causo no mínimo 1d3 de dano, porque eu bato, tipo, na altura do seu rim, mesmo por dentro da armadura. Você vai sentir do lado de dentro. Aí o que adiantou você ter essa armadura 40, sendo que eu tô te dando dano? Então, assim, não existe o combo perfeito, não existe o personagem intocável, não existe o personagem infinito. Eu posso dizer isso com propriedade, acabei de terminar a campanha de 34 sessões, já narrei quase 50 sessões de jogo, ou 60 já no novo sistema. Tem muito gringo que não tá manjando do novo sistema como a gente tá aqui, até que eu conversei com os caras, eles não estão vendo ainda algumas coisas que a gente tá vendo. E as combinações e as possibilidades do jogo são infinitas. Tanto é que a gente está jogando um jogo moderno de mutante, já usando o sistema do Hand de Ferro. Então, Thiago, quais são as considerações sobre o que a gente acabou de conversar agora? Tá muito quieto aí, rapaz. Então, pergunta aí, velho. Eu não conhecia, eu não tinha visto nada ainda sobre o novo Hand de Ferro, que eu tô aqui perguntando como é que tá o sistema de regras e tudo mais. Muita coisa me agrada, pelo fato até de eu já conversei com o Rafão, com você não sei se muito, mas com o Diego, sobre o cenário que eu tô montando, tem um pouco disso, de defesa e
e a armadura se coisa isolada. Eu acho que isso é uma lógica que não sei por que o D20 não viu isso Aliás, antes. vai passar esse teu cenário pro RPG Gênesis, cara, que vai começar essa semana? Oi, não entendi. Vai passar o teu cenário pelo RPG Gênesis, inclusive? Gênesis? RPG Gênesis, a iniciativa de RPG que tá acontecendo no internacional. Começou essa semana. Aham. A galera tá produzindo material de RPG. Depois dá uma olhadinha, eu postei sobre isso hoje, inclusive. Cara, eu ia participar, eu não vou, porque realmente eu tô muito focado no blog no momento. Vou começar a dar uma mexida nele, tirar algumas matérias que agridem um pouco de direitos autorais da Private Press. Tô aí em contato com os caras, então não quero isso. Tô aí talvez rolando alguma coisa com a Jambô, não sei. Então assim, velho, nem vou me focar muito nisso. Eu não tô jogando indie, meu grupo não é indie, meu grupo é gameista, então não adianta eu querer me focar no indie, sendo que eu comprei vários indies e não joguei. Né? Então nem adianta, gosto de ler, sou gameista, sou narrativista, adoro ler o negócio, mas para jogar alguns deles não viraram. Mas assim, para concluir a minha parte de Reino de Ferro, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: fazia muitos anos que eu não me divertia com o jogo como eu me divirto. A força bruta, só ir lá e rolar o dado e ver se acertou e causar dano, não é o suficiente. Aqui, cada movimento dele na cena modifica todo o sistema do jogo. Esquecer de sacar uma arma no turno certo, deixar pro próximo, pode foder toda a sua estratégia e você ser fulminado nesse turno. Então, na hora que a gente joga lá a parte do combate, é aqui, ó, cuca, pensar como faz e ao mesmo tempo é muito divertido. Não achem que é parecido com o D&D 4ª edição, porque eu já vi, já li, já vi gente que jogou e a diversão não chega perto. Então assim, galera, dê uma olhada, procura o livro, abaixa o scan mesmo dessa porra, folheia o livro, dá uma olhada, gostou, compra, vale a pena. Eu comprei o livro, 380 páginas, todo colorido, um acabamento sensacional, vale muito a pena, certo? O Reduto tá lá online direto, eu tô sempre online, dou suporte para todo mundo, quer conversar comigo, quer bater papo, quer ser amigo, tamo junto na pegada. E da minha parte é isso, velho. Espero realmente ter tentado esclarecer alguma coisa. Foi uma visão bem caralho, cara, inclusive. Foi uma visão bem panorâmica da coisa. Não dá pra falar de um negócio que tô aí há quase 7 anos falando sobre o jogo, mas meu intuito não foi explicar cenário. Foi dar um panorama geral sobre como é que funciona a coisa. E, gente, o Reduto é um blog qualquer, como qualquer um outro. A gente tá lá, às vezes eu vejo algumas pessoas falando comigo como parecer que eu sou a celebridade, porra nenhuma de celebridade, também na mesma pegada. Eu trabalho todo dia, minha esposa, filho, também na pegada. A única diferença é que a gente tem essa paixão. Eu me dedico realmente para tentar fazer o blog e tento, a todo intuito, passar a diversão que eu tô tendo para vocês. E se eu conseguir isso, para mim a tarefa foi cumprida. Rafão, você já chegou a escrever alguma postagem lá pro Reduto? Não lembro de ter visto. Sobre esse novo Reino de Ferro? Só tem coisa sobre o novo Reino de Ferro. Então, você já chegou a fazer a apresentação dele? Tem uma resenha de 16 páginas que apresenta todo o cenário. Tem já um grupo de personagens prontos, 5, uma companhia mercenária já pronto para você começar a jogar. E tem o resumo, que eu devo tirar do ar em breve, então quem quiser pegar, dê uma pegada, já dá para ter uma visão bem legal sobre o jogo. Então, isso que eu queria, um resumão dele, pra gente botar lá no blog, até para poder divulgar o Reduto okay. E tal. Eu até dou uma revisada para ver se tem algum erro e tal, para te mandar, mando sim. E ó, beleza, já tem uma missão pro Thiago aí para essa semana. Ver se pode até o final da semana. Beleza. Então, gente, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até o final. A gente teve um pessoalzinho que começou acompanhando e terminou até agora. A galera nos comentários falou um pouco sobre Savage World, mas a gente acabou abordando já o Savage World. E é isso aí, gente. Rafael, muito obrigado pela participação. Obrigado aí por esclarecer sobre Reinos de Ferro. Foi uma puta participação, foi muito esclarecedor. Para mim, principalmente que não conheço praticamente nada de Reinos de Ferro, foi um brainstorm de ideias que você já me deu aqui. Eu tenho mais um monte de ideias agora que eu gerei para todos os leitores que eu jogo, baseados no que você me passou de Reinos de Ferro. Queria agradecer a participação do Thiago, ele não teria como ter tido esse debate entre a gente aqui. Enchendo o saco pra ter essa podcast, esse hangout. Thiagão é brother, porra. A gente tá aqui ideia direta.
Porque, como vocês podem ver, gente, o Diego, que normalmente quem toca aqui a porra toda, não tá aqui hoje, ele tava com problema no computador dele. O Gabriel, que é o nosso padawan, nosso Estagiário. gremlin dos computadores, também não tá aqui, também tá com problema aí com a internet. E, meu, eu tô com um computador aqui com o mouse até o infinito, velho. Eu tô tentando descobrir o que aconteceu. Eu só vim mesmo que o Thiago botou pilha, vamos fazer. Pá, vamos fazer então, vamos fazer. Eu não sei como é que eu vou fazer, vamos fazer. Seu Bolsonaro, a melhor coisa que tem de reunir amigo é assim, velho. É aquele churrasco que sai improvisado, é aquele rock que ninguém tá certo, cada um traz uma breja. E pra mim, é uma coisa que quem me conhece sabe, eu não gosto de jogar com desconhecido. Eu não gosto de conversar com gente no Facebook que não usa foto. Eu gosto de saber qual é o seu rosto, gosto de saber quem é a sua pessoa, gosto de trocar ideia com você. Um dia a gente vai falar de RPG, outro dia vai falar da sua faculdade, para que a gente seja, tipo, amigo online, porque assim a gente consegue trocar as mesmas ideias, saber quando eu estou sendo invasivo, quando eu estou sendo chato, e saber quando eu posso falar alguma coisa com você. E isso é muito legal. Então, assim, espero que você seja o primeiro de vários, que a gente possa trocar ideia, que eu possa mandar matérias, de repente, pro Só Pode Tirar Um, porque às vezes dá vontade de escrever algumas coisas, mas que não cabe pro Reino de Ferro, não cabe pro Reduto. Sempre que você tiver alguma coisa que você acha que não cabe no Reino de Ferro, entre em contato com a gente, que a gente está sempre à disposição, cara. Pra mim é uma honra. Pra nós também é, cara. Tamo junto, velho. E vamos jogar Reino de Ferro, porque os bucaneiros lá é foda. Que nem dizia o Miguel Arcanjo, vida eterna ao Reduto e aos seus bucaneiros, nego. Valeu. Gente, um forte abraço. E é isso aí, uma boa noite a todos. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau, tchau.